Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer o passo a passo dessa passadeira, caminho de mesa ou passadeira de geladeira. Também pode servir como modelo de tapete, se você quiser fazer um tapete. No decorrer do vídeo eu vou explicando a vocês questão de largura, como fazer mais largo para fazer o tamanho que você quiser, tá? O diferencial dessa passadeira ou caminho de mesa, essas franjinhas aqui que eu coloquei, tá? Esse modelo tem muitos anos que eu tinha feito. Aí esses dias aí eu recebi uma encomenda dela novamente, desse mesmo modelo. E daí eu resolvi passar o passo a passo para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Ó, essa partezinha aqui. É que ela é bem larga, gente. Se eu não me engano, tá 52 centímetros, porque essa eu fiz pra mesa, tá? E a pessoa me pediu mais ou menos nessa largura e também pelo modelo, não tem como fazer mais estreita, né? Como é bem espaçosa, bem larga, digamos assim, tá? Mas no decorrer do vídeo, vocês vão vendo passo a passo direitinho como é que faz e vão ver a situação, como é que vai ficar bonitinha, tá? Vamos lá? A gente vai precisar do nosso material. Aqui eu tô trabalhando com o fio 4. E se você quiser trabalhar com a linha de polipropileno, fica bonito também. Só que para fazer essas franjinhas eu acho que vai dar mais trabalho para você fazer, a não ser que você faça o acabamento de um outro modelo, tá? Que se você quiser fazer com fio 6 ou 8, também fica muito bom, só que vai ficar bem mais larga, tá? Então, a gente vai precisar também da tesoura, logicamente para fazer os arremates e também para cortar os fios para fazer a franjinha, né? E também a nossa tesoura, a nossa agulha de acordo. Eu tô trabalhando com agulha mais fina do que a desejada pelo fio. Por quê? Como o meu ponto não é tão apertadinho, vai ficar bem mais largo se eu trabalhar com agulha mais grossa, tá? Que eu tava testando e aconteceu isso. Eu comecei a trabalhar até essa que eu fui fazer com agulha mais grossa, e como a agulha mais grossa deixa o ponto maior, esses quadradinhos vão ficar mais espaçoso, mais largo. Então, de qualquer forma, fica bem mais larga, né? Se tá uns 52 centímetros a largura dessa passadeira aqui, com um fio mais grosso vai ficar, ou com um fio mais grosso ou com uma agulha mais grossa, vai ficar bem mais largo para 60 ou 70 centímetros, né? Então, vai ficar bem mais largo mesmo. Então, vamos lá. Eu vou tirar daqui e colocar no cantinho. E no início do vídeo, gente, eu deixo a foto dela bem bonitinha para vocês verem bem detalhadamente como fica essas franjinhas, tá? Deixa eu aqui, ó. Eu preparei aqui já um cordãozinho de correntinhas com 143 correntinhas. Porque a gente viu aqui no início que esses quadradinhos de amarrar das franjinhas tem que dar número ímpar. Porque no decorrer do vídeo vocês vão ver a partezinha do meio tem que ficar centralizada. Se fizer número par, ela vai ficar mais para um lado do que para o outro. Ó, fiz 143 correntinhas aproximadamente, tá? Peguei lacei a agulha, peguei a linha aqui e vou voltar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Aí, vou fazer 2 correntinhas, deixo 2 pontos de base aqui e vou fazer mais um ponto alto. Essa volta é basicamente isso, 1, 2 correntinhas e mais um ponto alto, até a gente chegar no final.
Então, pessoal, eu dei uma adiantadazinha aqui, preenchendo as minhas correntinhas com os quadradinhos, como eu falei pra vocês. E aqui eu já tô chegando no final. Esse é o meu último quadradinho. Por quê? Porque eu preciso de um número ímpar. E esse daqui, esse que acabei de fazer, tem 43. Foi 43 quadradinhos que eu fiz, tá? Eu falei 143 correntinhas, aproximadamente, mas eu costumo sempre fazer sobrando, porque às vezes já aconteceu de eu fazer e faltar correntinha para me completar os quadradinhos. Então, eu tive que desmanchar e fazer tudo novamente. Por isso que eu sempre gosto de fazer a mais, tá? Mas aí, quando vocês forem fazer, vocês vão fazendo e vão contando aí com o tempo de vocês. Vocês vão, conta até dar o número que vocês, de quadradinho que vocês querem, que é números ímpares, tá? Se você quiser fazer ela mais estreita, menorzinha, você pode. Só que quando chegar nessa parte aqui, vai ficar com menos espaço, tá? Ou ficar faltando essa partezinha aqui. Essa parte aqui do nosso balãozinho, fica com menos espaços aqui, daqui pra cá, tá? Do pontinho pipoca para os pontinhos juntos. Ou tira esses 3 quadradinhos que tem aqui, tá? Se for fazer mais estreito. Como é nessa largura que eu tô querendo passar pra vocês, eu vou fazer com meus 43 quadradinhos aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu abrir ela aqui pra mim. Não ter dúvida para explicar a vocês. A gente aqui vai subir 3 correntinhas, ou melhor, 5. 1, 2, 3, que é a altura do ponto. 4, 5, que é a largura, o espaçozinho de um ponto para outro. Vamos fazer 3 quadradinhos vazados. 1, 2 e 3. Aqui eu vou fazer 7 pontos seguidos, ou seja, vou preencher 2 quadradinhos desse. Vou fazer aqui se eu não me engano, são 10. Porém, eu vou contar se é 10 mesmo. Que eu lembro que a outra que eu fiz eram mais. Eu diminuí um pouco a largura dela, porque ela foi feita com outro tipo de fio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 10 quadradinhos vazados, que a gente vai fazer seguidamente. Eu contei só para confirmar, porque às vezes vai que eu tenho feito menos quadradinhos, que eu tô fazendo também, gente, ali. Depois eu vou fazer, gravar o passo a passo para vocês. É uma capa de almofada também nesse modelo. Quando eu gravar, eu passo para vocês, ou melhor, quando eu terminar ali, que é criação minha. Esse modelo não é criação minha, mas a capa de almofada com esse modelo é criação minha, tá? Quando eu terminar de fazer ela, aí eu gravo passo a passo para vocês. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passei. Aqui a gente vai fazer uma correntinha e 5 pontos altos aqui dentro. 2, 3, 4 e 5. Soltou a agulha, pegou aqui, ó, não nesse pontinho que tá solto.
nessas duas alcinhas aqui, desse primeiro pontinho dos 5, ó. Tá vendo? Aqui tá o primeiro pontinho dos 5, a gente pega nas duas alcinhas. Vem aqui, pegou a laçadinha que a gente tinha deixado solta, puxou por dentro e fechou aqui com uma correntinha. Fizemos o nosso ponto pipoca. Aqui a gente vem nesse outro pontinho e faz um outro ponto alto. Duas correntinhas. Faz um quadradinho vazado. E mais 7 pontos altos seguidos aqui, ou seja, 2 quadradinhos desse daqui preenchidos. Duas correntinhas. Um ponto alto, uma correntinha, mais 5 pontos altos no mesmo lugar, que a gente vai fazer outro ponto pipoca. Se vocês quiserem fazer o ponto pipoca maior, eu faço com 5 porque economiza um pouco de linha, ele também fica no tamanho bom. Se quiserem fazer maior, também não tem problema, é só aumentar os pontos, tá? Do mesmo jeito. Deixo o ponto solto aqui, ó, ele tá sozinho aqui. Venho aqui no ponto seguinte, no primeiro dos 5, nas alcinhas. Pego a laçadinha, puxo uma correntinha e um ponto alto no ponto seguinte aqui. 1, 2. Uma correntinha. Aqui a gente vai fazer outro ponto pipoca. Venho aqui e ponto pipoca. Duas correntinhas. Agora aqui eu vou fazer mais 7 pontos, esse mesmo passo aqui. Quatro, 5, 6 e 7. Duas correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e outro ponto pipoca. 2, 3, 4 e 5. Agora, mais 10 pontos vazados desse aqui, tá? Pra gente fazer aquela outra partezinha lá. Ó como já tá ficando. E esse já é o modelinho do meio. Um, dois, três, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O próximo é o 10º. E agora, vamos fazer 7 pontos. 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Vamos aqui, sobrou 3 quadradinhos, do mesmo jeito que a gente iniciou nesse lado aqui, ó. A gente deixou, deixa eu colocar assim, 1, 2, 3. Fez os 7 pontos. Aqui fez os 7 pontos, ficou 3 quadradinhos. E assim a gente vai seguir a nossa passadeira, o caminho de mesa. Aqui a gente vai 1, 2, vem na terceira correntinha aqui, ó. Eu deixei 7, fiz com 7 pontos, por quê? Muita gente costuma fazer com 5 só. Mas como essa voltinha aqui, aqui tem que ficar 2 pontos, que é do espaço. Que é esses pontinhos aqui. 3 pontos, que é a altura do ponto alto. E mais 2 pontos aqui em cima, que é o espaço. Então, são 7 correntinhas que eu costumo fazer assim, porque fica o quadradinho perfeito, tá? Ó, pode ver. Ele não fica aquela partezinha assim, fica o quadradinho perfeito. 1, 2, 3 correntinhas, 4, 5 correntinhas. Virou o trabalho. E aqui a gente vai. Continua do mesmo jeito. Mesmo passo a passo. Ó, gente, eu vou fazer o meu passo a passo aqui até chegar aqui, porque aqui é só repetição. Quando faltar um pontinho, um quadradinho desse, eu volto com vocês, tá? Vocês vão fazendo de vocês aí e eu vou fazendo o meu aqui. Por quê? Se eu for continuar fazendo com vocês, vai tomar mais tempo. E porque é um trabalho um pouco demorado, é meio grande para ensinar, passar o passo a passo vai passar muito tempo para passar o passo a passo em um vídeo só, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus e volto com vocês. Então, gente, ó, fiz aqui ponto sobre ponto naqueles 7 pontos e segui aqui ponto sobre ponto em cada quadradinho. Aqui vou fazer o meu último quadradinho, por quê? A gente vai começar a alargar o balãozinho a formar o desenho. Uma correntinha e aqui 5 pontos altos. Cinco pontos altos. Soltei a linha. Vim aqui por trás. Como aqui tá desse lado, eu tenho que deixar o ponto pipoca do mesmo lado. Não posso trocar, porque vai ficar trocado o lado, né? E eu quero tudo frente e verso, digamos assim. Então, soltei a agulha, venho aqui por trás e naquelas mesmas laçadinhas do primeiro ponto alto, do grupinho de 5, eu fecho a minha pipoca. Uma correntinha e venho aqui naquele primeiro ponto alto solto, faço um ponto alto em cima dele. 1, 2. Naquele outro ponto alto sozinho aqui, pegando do grupinho do ponto pipoca, faço mais um ponto alto, fiquei com um quadradinho vazio. Aqui eu venho fazer 2 pontos altos nesse quadradinho. 2. Grupinho de 4. Vou fazer mais 3, 4, aliás, 5, 6 e 7. 1, 2 correntinhas. Venho no último pontinho aqui, ó, do grupinho dos 7, aqueles primeiros 7 que a gente fez, faço um quadradinho. Uma correntinha e venho aqui fazendo outro ponto pipoca. Venho aqui, fechou. Gente, quando chegar no próximo ponto pipoca aqui, eu vou mostrar uma coisa a vocês. Que se caso vocês quiserem utilizar, acharem mais fácil, ou até mesmo esquecer. 1, 2. Fez mais um quadradinho vazio. 1, 2, mais um quadradinho vazio. 1, 2, mais um quadradinho vazio. Ó. Tá vendo? Fica todo pro mesmo lado. Aqui eu comecei com um quadradinho vazio separando os pontos pipoca. Aqui já fiquei com 3.
uma correntinha, venho 1, 2, que é o próximo ponto pipoca, 3, 4 e 5. Se você quiser também fazer com 4 pontos alto aqui, vai ficar menorzinho o ponto pipoca, caso você quiser economizar material. É mais uma dica que eu tô dando pra vocês. Aí aqui eu faço o seguinte, outra dica que eu ia falar pra vocês. Se você achar dificuldade de fazer ele pelo avesso aqui, por trás, você pode fazer ele normal. Fechou. Vou só explicar, viu, gente? É só uma dica que eu tô dando pra vocês, que muita gente pode não saber. Já aconteceu de eu esquecer até nesse caminho aqui que eu fiz, e eu fiz, deu super certo. Você pode pegar aqui, ó, com o dedo só, com a unha, ou com a ajuda da agulha mesmo, e virou. Ele fica o ponto pipoca normal, do mesmo jeito dos outros. Tá vendo? Se caso você sentir dificuldade, tá? Se não sentir, prossegue do mesmo jeito. Como eu já fiz ele, vou deixar. Faço 2 correntinhas, aí vou deixar 1, 2 pontos altos e venho no próximo ponto, vou aqui fazer os meus 7 pontos altos. Vou preencher esses 4 aqui. Já tô preenchendo aqui no vazio, no quadradinho vazio. Tá vendo? Tem 6, 7. Aqui, eu vou fazer mais um ponto pipoca. Uma correntinha e 5 pontos aqui dentro. No mesmo espaço. Tá vendo? Eu não vou pegar por aqui, vou fazer o normal. Pelo avesso, como a gente chama. Ó, só mostrando aqui. Aquele que eu virei lá pra vocês, explicando, dando uma ideia a vocês aqui. Dando mais uma dica pra vocês, digamos assim. Não ficou nada diferente desse outro aqui. Tá? Você pode fazer, fica bem legal também. Ó, agora aqui não tem mais segredo, é só repetição como foi no outro lado. Eu vou fazer aqui os meus novamente. E depois eu volto com vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar primeiro, depois eu volto com vocês. Eu vou fazer essa parte aqui todinha, que é ponto sobre ponto, tá? Venho aqui na terceira correntinha, prendo o meu fio, vou subir mais 5 correntinhas, volto fazendo esse ponto sobre ponto novamente, até faltar um ponto vazado desse aqui, para fazer o próximo passo, ok? Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu terminei aquela volta, aquela parte que é ponto sobre ponto, e fiz aqui as 5 correntinhas pra virar, os 3 espacinhos, ponto sobre ponto, e fiz o mesmo ponto sobre ponto até aqui. Já fiz as minhas 2 correntinhas, lacei a agulha e fazer um ponto alto, tá? Uma correntinha. Uma correntinha e vamos fazer agora o ponto pipoca. Aqui, se não fosse o modelinho que tem no meio, já daria para vocês seguir esse modelo aqui sozinho até onde vocês desejarem. Mas tem um modelinho ali e eu preciso passar ele para vocês também. Que ele fica aqui nesse meinho. Tá? Uma correntinha, como é a que a gente já fez. Ponto sobre ponto. 2 correntinhas.
ponto sobre ponto. E aqui a gente vai fazer 2 pontos altos aqui no meio. Aqueles nossos 7 pontos altos. E assim já vai dando formato ao nosso desenho. 6 e 7. 2 correntinhas. E vamos fazer mais uma pipoquinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Soltou, pegou por aqui, fechou a nossa pipoquinha. Uma correntinha e ponto sobre ponto, 2 correntinhas, ponto sobre ponto, 2 correntinhas, ponto sobre ponto, 2 correntinhas, ponto sobre ponto. Na próxima volta, a gente já vai começar o modelinho. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, 5 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios. No próximo, que seria 7, a gente vai começar o modelinho do meio, que é para o nosso balãozinho não ficar vazio. E aqui vem mais um ponto pipoca. 3, 4 e 5. Gente, eu tô fazendo rápido, que é para adiantar. Só que isso aqui é uma coisa que todo mundo já sabe, tá? Eu quero passar só o modelo para vocês, porque os pontos, não tem nenhum ponto diferente. É só o passo mesmo, o passo a passo, que é diferente de alguns outros aí, tá? Tem até parecido, mas igual não. Deixou 2. E estamos terminando aqui já o nosso grupinho de 7 pontos. Vamos começar o último pipoquinha. E aqui, gente, é basicamente isso nessa volta. 4, 5. Gente, não esquecendo de pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, ative o sininho das notificações, não se esqueçam do joinha, é muito importante para o canal. Quando vocês dão um joinha, o YouTube vai estar sabendo que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou passando para vocês, tá? Aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz do outro lado. É só ponto sobre ponto, não vai mudar nada. Eu vou terminar essa volta e venho a outra até aqui novamente. Aí volto com vocês. Então, gente, terminei a volta, como eu falei pra vocês, e já peguei aqui e fiz os pontos sobre ponto, que não tenho que mudar nessa parte aqui. Só que, como falta 2, eu já vou terminar esse daqui. Uma correntinha. E o ponto pipoca. Cinco. Aqui eu vou pegar por trás, porque tá pelo avesso. Duas correntinhas. Vem agora os nossos 7 pontos altos. Gente,
Eu tenho um costume que eu não costumo muito contar os pontos. Eu vou mais por essa linha de base aqui. Por exemplo, se eu tenho que fazer 2 quadradinhos seguidos, aqui eu fiz 2 quadradinhos. Nessa próxima volta aqui, eu preencho esse e já sei que tenho que deixar dois pontos aqui. Faço nessa linha aqui. A mesma coisa é aqui, ó. Nessa linha e nessa linha. Mas aí vocês contem que é melhor, tá? Eu tenho esse costume. Agora, vai de cada um. Pra mim, eu acho mais fácil, mais prático, mais rápido. Mas aí vai por vocês. Aqui. Uma correntinha e vamos fazer o nosso ponto pipoca. Fechou. Correntinha. Venho aqui. Agora, a gente vai começar o modelinho que eu falei pra vocês, que é essa parte aqui do meio. Essa partezinha aqui. Que é pra esse triângulozinho aqui, esse balãozinho, não ficar vazio. Se você, por acaso, quiser deixar ele vazio, acha que o seu material não vai dar para o modelo que você está fazendo, para esse modelo que você está fazendo, você pode deixar, que já vai economizar também, tá? Economizar material, no caso, para você. Essa parte aqui também, que é dos 7 pontos altos, se você também não quiser fazer, quiser só fazer os pipoca, você também pode fazer. Não vai ficar igual, mas também vai ficar bonito. Deixa eu organizar aqui. Porque eu não quero esquecer nenhum passinho para passar para vocês. Quando eu faço vendo, fica mais fácil para mim. Ponto sobre ponto. É uma coisa que eu vou mostrar a vocês agora aqui também. Deixa eu virar ao contrário aqui. Por que que não pode ser ponto, esses quadradinhos aqui ser número ímpar? Por conta disso aqui, ó. Que eu falei que ia mostrar pra vocês e acabei esquecendo. Por conta disso aqui. Se eu dobrar o meio, vai ficar igual, ó. Mesmo tamanho de um lado, mesmo tamanho do outro. Tá vendo? Se for, você fizer esse número aqui, número par, o número desses primeiros quadradinhos, o que vai acontecer? Esse pontinho aqui, esses 2 pontinhos aqui, ou vai ficar mais para esse lado, ou vai ficar mais para esse lado, um quadradinho a mais. Com certeza, um lado vai ficar com mais do que o outro. Por isso que tem que ser o número ímpar, que é para ficar um no meio sobrando. Ok? Vamos lá. Aqui. Vamos começar o desenho que eu falei para vocês. Um, dois, 3 quadradinhos. Vou fazer 4 pontos altos aqui no quarto quadradinho. Como você pode medir sem precisar contar? Você vai ver aqui que tá igual com os dois pontinhos aqui, aquele quadradinho vazado que tá separando um ponto pipoca do outro. Deixa eu virar aqui, dessa maneira que fica mais fácil para vocês, ó, tá vendo? É só medir, ver que tá igual, para não ficar mais para cá, nem mais para cá. Agora, vamos continuar o nosso modelo.
Pontinho pipoca. Pode ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui vem agora os nossos 7 pontos altos. Aqui. Como eu falei pra vocês, eu não conto, porque eu sei que tá igual aqui, ó. Já sei que esse daqui é pra sobrar. Então, 1, 2. Uma correntinha. Ai, não, gente, desculpa. Se a gente não presta atenção, acaba errando. É que eu já tava pensando que ia fechar o balãozinho. Não, não é isso, não. Aqui é uma pipoca. Eu tô fazendo... Desculpa, gente. É erros do ofício, né? Digamos assim. Acontece. Eu tenho que fazer aqui uma correntinha e os 5 pontos altos para fazer a nossa pipoquinha. É que quando vai fechando, fica dessa maneira que eu mostrei que ia fazendo agora. Quando vai fechando o desenho. Venho aqui. Fechou. Quadradinho, 1, 2. E aqui é o mesmo esquema. Fechando novamente aqui essa volta com vocês. Aqui a gente vai fazer mais um ponto pipoca, que é o último dessa volta. E agora eu vou fazer igual eu fiz nas voltas anteriores. Vou seguir esse passo a passo aqui agora, sozinha. Vocês fazem o de vocês e eu vou fazer a mesma coisa. Vou terminar essa volta e venho até chegar próximo ao ponto pipoca para mostrar a vocês como é que a gente vai prosseguir, ok? Então, gente, como eu falei para vocês anteriormente, ó, fiz essa parte aqui, tá? Que é tudo o mesmo passo a passo, vocês já sabem. Que eu quero que vocês vejam a questão do passo a passo é essa partezinha aqui do meio, que é aqui vocês não tem, né? Esse modelinho. Então, aqui, vamos fazer um pontinho pipoca. Pode ver que aqui já vai diminuindo aqueles quadradinhos, que ficou bem espaçoso aqui embaixo. Aqui no meio já vai alargando. Ó. Se dá pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Ó. Essa parte aqui do meio. Já vai ficando bem diferente. Então, fiz o meu ponto pipoca. Agora, fiz um quadradinho. Vou fazer meus 7 pontos altos aqui, seguidamente. Mais uma vez, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações,
para vocês receberem notificação quando eu gravar vídeo, quando eu postar. E não se esqueçam do joinha. Fiz meus 7 pontos. Aqui vem mais um ponto pipoca. Fechou o ponto pipoca, fez o ponto alto, mais um quadradinho. Mais um. E aqui a gente chegou no meinho onde tá aquele desenho. O que a gente vai fazer? Onde a gente começou o desenho. Vamos preencher esse quadradinho aqui com 2 pontos altos no meio. Um em cima. Ficou 4, né? A gente vai passar por cima, ponto sobre ponto. Do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, nessas partes aqui. Mais um quadradinho. Vou preenchê-lo. E ficamos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. 10 pontos altos. 1, 2. E aqui é os quadradinhos. Os quadradinhos normais, né? Os pontinhos vazados. Muita gente chama de ponto vazado. Eu chamo de quadradinho vazio, de ponto vazado. O que vier na minha mente eu tô chamando. Mais um ponto pipoca. É que geralmente eu gosto de assistir o vídeo dos colegas que fazem crochê. E vejo cada um chamando de uma forma diferente. Eu, quando aprendi a fazer crochê, essas correntinhas aqui, eu aprendi a fazer elas chamando de trança. Trancinha. As trancinhas de crochê. Só que é as correntinhas. Entendeu? É porque basicamente parece com uma trança, né? Mas são as correntinhas. Dois, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, vem mais uma, um pontinho pipoca. Dois, 3, 4, 5 e mais um ponto pipoca. E agora aqui é o mesmo processo, ponto sobre ponto. Vou voltar, terminar os meus, fazer o mesmo esquema que eu fiz do outro lado, que é ponto sobre ponto, até chegar aqui novamente. Aí eu volto com você. Então, gente, já completei a volta e voltei, comecei a volta até onde eu falei pra vocês. Aqui, deixa eu ver aqui, 2. A gente vai fazer aqui o ponto pipoca, ok? Deixa eu só, quando eu chegar no meio ali, eu explicar uma coisa a vocês. Naquele desenho lá. Tem 6. Não, tava certo. Tava contando com o outro ponto.
Agora aqui a gente vai fazer os 7 pontos altos, o grupinho de 7. 3, 4, 5, 6 e 7. Venho no último ponto aqui do grupinho. Venho agora fazer o primeiro ponto pipoca da parte do meio. Esse modelo aqui também, gente, se vocês quiserem fazer um forro de cama, fica muito bonito. Só que vocês vão ter que fazer por peça. Vocês fazem tipo um caminho de mesa, uma passadeira grande, no tamanho que vai a cama. E depois vocês vão fazer mais outra até chegar na largura da cama. É só vocês emendarem depois. Aí faz o acabamento, faz essas franjinhas se vocês quiserem. Se não quiserem, faz outro acabamento. Fica bem legal. Aqui é os nossos quadradinhos. Então, aqui a gente vai pegar direto. 2. Aliás, 3, né? 4. 5, 6 e 7. 1, 2, deixa 2 e faz mais 7 pontos do outro lado. E aqui eu vou terminar esses pontinhos aqui e vou explicar uma coisa pra vocês, tá? De acordo com o que vocês forem fazendo, aqui vai ficar assim. Ó, é essa parte do meio que eu quero explicar a vocês. Se vocês quiserem fazer, porque assim, essa volta aqui, deixa eu colocar, ver se dá pra vocês verem melhor. Pronto. Essa volta aqui é a última volta que a gente vai vindo pra cá, ou seja, que a gente vai abrindo o balãozinho. Na próxima volta, a gente já vai fechando ele, tá? Se caso vocês quiserem fazer maior o balãozinho com uma volta a mais, digamos assim, vocês vão deixar para iniciar esses pontinhos aqui, esses primeiros pontinhos do desenho, nessa volta aqui de cima, ou seja, uma volta a mais. 1, 2, 3... Aqui tá no terceiro, no quarto ponto pipoca, vocês iriam iniciar, deixa eu ver, quarto ponto pipoca. No caso, vocês iriam iniciar no quinto ponto pipoca, entendeu? Na volta do quinto ponto pipoca. Aí, na sexta volta do ponto pipoca, vocês iriam fazer essa parte, vão fazer essa parte, e na sétima, essa daqui. Mas como eu quero fazer ele menorzinho, para adiantar o trabalho, tô fazendo só o passo a passo para vocês explicando aqui, que fica melhor. Então, eu vou fazer ele menor. Mas vocês podem fazer ele maior da forma que eu tô ensinando. É só, em vez de iniciar esse desenho aqui, esses 4 pontos nessa volta aqui, do quarto ponto pipoca, vocês vão iniciar no quinto ponto pipoca. Deixa o quarto, inicia no quinto. E vai seguir o desenho do mesmo jeito, não vai mudar nada. Tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, gente, aqui é basicamente a mesma coisa. Ponto sobre ponto. Fez os quadradinhos vazios que é necessário aqui. E o ponto pipoca. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui na outra, que eu não mostrei. Expliquei na que eu tô fazendo e não mostrei na que tá pronta. Ó,
pegar o lado contrário aqui, que é esse lado aqui. É que essa aqui é a primeira volta que eu tô fazendo. Ó, pra vocês verem. Aqui, eu vim... Aqui é primeiro ponto pipoca, 2, 3 e 4. O quarto ponto pipoca, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês estão vendo agora. Isso. 1, 2, 3, 4. No quarto ponto pipoca, ó, tá passando no pezinho, aonde a gente põe os 4 pontos altos. No quinto ponto pipoca, 1, 2, 3, 4, 5. Na volta do quinto ponto pipoca é onde a gente vai fazer os 4 pontos altos. É isso que eu quero explicar para vocês, que é na quinta volta. Eu tô fazendo na quarta ali, no outro, para adiantar para vocês o modelo. Mas se vocês indo fazer maior, vocês podem fazer isso, tá? Se caso vocês quiserem fazer com, sei lá, mais do que esse que eu tô explicando, vocês podem fazer, no caso, iniciar esse desenho aqui no sexto ponto pipoca. Aí fica a critério de vocês. Enquanto mais pra cima esse desenho vocês fizerem, mais os pontos pipoca vão alargar, que esse desenho do balãozinho aqui, ó. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Porque tem outras coisas para explicar, e se eu for ficar só num coisa só, vai atrasar um pouco. Ficar só num passo a passo explicando a mesma coisa, vai atrasar um pouco. Tá? Então, eu achei melhor explicar assim, porque vai mais rápido. E aqui, gente, não tem mais segredo. Eu vou fazer fazer a volta até aqui novamente, até o ponto pipoca, vou terminar esse, volto, fazendo a outra e volto com vocês. Então, gente, já fiz o passo a passo que eu falei pra vocês lá, que é só repetição, tá? Ó. E já cheguei no meu ponto pipoca aqui. Aqui, eu não vou fazer um ponto pipoca desse lado. Por quê? Porque eu já vou fechar essa parte aqui. Deixa eu explicar outra coisa pra vocês. Sempre que vocês chegarem nessa divisão aqui, que tem esse quadradinho vazio no meio aqui, saibam que tá no meio do desenho. Quando vocês chegarem aqui, nessa parte, vocês, em vez de... em vez de vocês fazerem o ponto pipoca desse lado, vocês vão transferir ele para esse outro lado. Porque aí vai ficar esse mesmo desenho aqui. Fechando. Duas correntes, um ponto alto, uma correntinha e vamos fazer o ponto pipoca. Dois. E vamos fazer o grupinho de 7 pontos altos, voltando também. Ó, grupinho de 7, fiz um quadradinho, ponto alto. Agora eu vou fazer a outro ponto pipoca aqui dentro, já fica fechando.
Tá vendo? 1, 2. 1, 2. Chegamos no meio do desenho. Não, gente. 2 correntinhas e pula 2. Deixa 2 pontinhos de base. E aqui a gente vai fechar os 10 pontos, igual que a gente fez aqui embaixo. E aqui, deixa eu ver, tem mais um ponto. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falei os 10 pontinhos. 2 correntinhas e vamos fazer os quadradinhos agora. Dois. Uma correntinha e o ponto pipoca fechando novamente. A gente tem que lembrar de não fazer ele do lado de fora, e sim do lado de dentro. Aqui a gente vai fazer os 7. Começar os 7 pontos altos. Uma correntinha e o ponto pipoca. E o restante é só ponto sobre ponto. Pronto. Ó, como tá ficando. Tá vendo? Aqui já começou a fechar a partezinha do balão que eu falei. Que a gente vem abrindo. Aí, aqui a gente já começou a fechar. Aonde fica nesse meio aqui, esse ponto aqui, ele vai ficar no meio centralizado aqui, ó. Por isso que eu falei. Se você subir mais um pontinho desse, for fazer essa coisa maior, esse balãozinho maior, esse ponto pipoca daqui, ele não vai estar aqui, ele vai estar desse lado aqui, ó. Esse daqui não vai estar aqui, ele vai estar aqui. Ele vai mais pra cá. E no caso seria a última volta, abrindo o balão. Agora a gente começou essa volta fechando o balão, tá? Como aqui é ponto sobre ponto, vocês já sabem, eu vou fazer os meus até do mesmo processo anterior. Termino essa volta e venho pra cá, pra gente continuar a parte do desenho juntos, ok? Então, gente, fiz a parte que eu falei pra vocês. Já voltei, fiz a minha parte voltando até aqui, a outra volta. E aqui eu cheguei no ponto pipoca. Como a gente vai fechando, a gente não vai fazer ele desse lado, vai fazer ele pra esse lado aqui, tá? Sempre para o lado de dentro. Por mais que esteja pelo avesso aqui, ao contrário, a volta, mas a gente vai fazer ele pelo lado de dentro. Que é para os dois pontos pipoca se encontrarem no final do desenho. E vamos fazer, deixa 2, fazer os 7 pontos.
próximo vídeo, quando eu terminar a capa de almofada nesse modelo, eu trago para vocês verem, tá? Gravo o passo a passo também. É no mesmo modelo, só que eu consegui fazer para que fique mais estreita, ela fique 40 por 40, tá? 40 centímetros por 40 centímetros, ou seja, o tamanho padrão das almofadas. Fiz o ponto pipoca, deixa eu fazer, vou vir pra cá pra vocês verem, olha como já tá ficando. Tá vendo? Pode ver que aqui, quando ele chegar no final do desenho, eles vão se encontrar, igual vai ficar aqui embaixo. Igual tá aqui. Quadradinho. Vazio. 1, 2. Agora, a gente vai fazer essa partezinha aqui, são só os 4 pontos aqui em cima. E a gente termina essa parte do desenho, que é a parte do meio. E vamos seguir só com os pontos pipocas e os 7 pontos altos, aqueles grupinhos lá. Ó, chegamos no ponto pipoca, a gente não vai fazer ele desse lado, vai fazer ele antes, não depois. Três, 4 e 5. Agora, a gente vai fazer os 4, ou seja, os 7, grupinho de 7, 4, 5, 6, 7, 2 correntinhas, e vem aqui. Uma correntinha e mais um ponto pipoca. E aqui, gente, é o mesmo passo a passo, tá? Essa lateral aqui é o mesmo passo a passo, ok? Eu vou fazer os meus aqui, como sempre tô fazendo, terminar essa volta, e quando eu chegar aqui no ponto pipoca, eu volto com vocês novamente. Então, gente, já fiz aquela parte lá que eu falei pra vocês, terminei a volta e voltei a outra até o ponto pipoca. Chegando aqui, fiz as 2 correntinhas, venho pra aqui pra cima, passando o ponto pipoca por cima dele. Uma correntinha e mais um ponto pipoca aqui. Agora, o passo a passo é sempre esse daqui.
Aqui estou terminando os sete pontos altos, o grupinho, né? O outro ponto pipoca agora. Às vezes eu me empolgo fazendo os pontos e termino fazendo ponto demais, eu vou desmanchar. Mas aí é empolgação mesmo. Aqui, gente, a gente não tem mais o desenho. A gente vai passar, fazer esses pontos aqui por cima, tá? Fazer só ponto vazado, os quadradinhos vazios. Até chegarmos aqui no nosso ponto pipoca, como chegamos agora. 2, 3, 4, 5. Como eu falei anteriormente, se vocês quiserem fazer maior, mais uma dica é vocês iniciarem quando tiver 7 quadradinhos. Tá? Aqui, ó. Que no caso seria nessa volta aqui de cima. Aqui estaria 7 quadradinhos vazio. 1, 2, 3. Seria vazio 4, 5, 6 e 7. É uma dica mais prática para vocês gravarem, né? Para fazer, caso vocês quiserem fazer maior. Esse balãozinho aqui mais aberto, no caso. Como nome científico na geometria, losango, né? Aqui, gente, é o grupinho de ponto pipoca, ou de 7 pontos altos. Aqui vem a última pipoquinha dessa volta. Pronto. Agora aqui é o mesmo passo a passo, vocês já sabem. Quando tiver alguma mudança nesse ladinho aqui, nessas coisas laterais aqui, que vai ter uma mudançazinha, acho que na próxima volta não, na outra. Aí eu faço junto com vocês, mas não se preocupem não. Tá? Eu vou fazer essa e vou voltar até o ponto pipoca de novo, ok? Então, gente, já fiz a parte lá que eu falei pra vocês, lateralzinha, terminei a volta e comecei a outra e tô aqui acima do ponto pipoca. Vou fazer o ponto pipoca aqui seguinte. E vamos fazer 2 correntinhas, deixa 2 pontos de base, fazer os 7 pontos altos.
Terminando os 7 pontos altos, a gente vem agora, faz o ponto vazado e mais um ponto pipoca, que segue daquela forma: um ponto alto, a correntinha, 5 pontos altos, fechou o ponto pipoca e mais um ponto alto. Esse ponto eu acho que ele ficou com 6 pontos altos, que ele tá maior do que os outros. Mas aí também não tem problema não. Não tô querendo desmanchá-lo, não. Aqui, gente, a gente vai seguir até encontrar o outro ponto pipoca. Tá vendo? Tá ficando bem pertinho já. Só terminar isso aqui pra mostrar a vocês. Fazer esse próximo ponto aqui. Ponto pipoca pra mostrar a vocês. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou desmanchar aqui porque o desenho lá começa... É aqui? Aqui, fechou aí. Nessa volta aqui, gente. Desculpa. É que esse caminho, ou passadeira, ele é muito cheio de detalhezinho. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se vai ficar certo, viu? Bom, que eu faço junto com vocês aqui. Deixa eu ver se é aqui mesmo, para ver se vai ficar o mesmo tanto de quadrado. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Tem que ficar 4. 1, 2, 3. Ficar 4 de um lado e 4 de outro. Ou seja, vamos fazer mais um quadrado. Isso aqui. Ai, gente. Vai fazer 4 pontos altos aqui, viu? É porque a outra eu fiz maior, aí eu achei que fosse na outra volta esse desenho, mas não. Mas também, se vocês não quiserem colocar, ele também não vai fazer muita diferença, não. Ok? Vamos fazer o ponto pipoca agora. 2, 3, 4 e 5. Que bom que eu percebi o erro, não tinha feito a volta completa. Eu acredito que é algo que acontece com todas as crocheteiras e crocheteiros. Bloquinho de 7. E agora o próximo ponto pipoca. Gente, eu vou falar, tem uma gatinha ou é um gatinho abusando ali, que eu não sei onde é que tá, só sei que tá miando bastante. Tá me dando dó já, bichinho.
Fazendo o ponto pipoca. Vem fazendo a parte de quadradinhos. O próximo ponto pipoca, ó. Por isso que eu falei pra vocês, de aquela ideia lá pra vocês. Aqui, eu já fiz ao contrário. Aí, o que eu faço pra não desmanchar o ponto pipoca? Que às vezes a gente só vai perceber quando tem passado na próxima volta. Pronto. Ficou o ponto pipoca certinho de novo. É porque você faz bastante ao mesmo tempo. Não sei se todo mundo é assim, mas eu sou. Às vezes acabo esquecendo e faço ao contrário. Porque também é de uma maneira mais fácil, né? Pronto. Mais um. Gente, não é pipoca, não. Aqui é os 7 pontos. 6, 7. Agora sim. É o último ponto pipoca. Dessa volta aqui. E agora, é da mesma maneira. Vou terminar essa volta, mas vou fazer com vocês aqui, porque tem o desenho lá, tá? Mas aí também esse desenho fica a critério de vocês, tá? Essa partezinha aqui. 2 quadrados. 3 e 4. E 2. Fizemos os 4 aqui. Agora sim. Ponto sobre ponto. Eu vou fazer essa partezinha aqui, terminar essa volta. E quando eu chegar aqui nesse desenho de novo, onde eu comecei, eu volto com vocês. Então, fiz a parte que eu falei pra vocês. E cheguei aqui na parte que eu comecei o desenho, né? Eu não fiz esse quadradinho, vou preencher ele com 2 pontos altos. E vou fazer aqui em cima 4 pontos altos, ponto sobre ponto. Cheguei no outro quadradinho, vou fazer mais 2 pontos altos nele. E ponto sobre ponto. 2. 1, 2. Ponto sobre ponto. Não esquecendo de uma coisa. Vai ficar aqui logo no início, nessa primeira parte, é 4 de um lado e 4 do outro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando chegar aqui na parte do meio, como é que vocês fazem para saber onde é para fazer esse desenho. Tá? Eu vou mostrar a vocês aqui. Deixa eu só chegar lá.
Fazendo aqui o pipoquinha. Eu peço a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações, não se esqueçam do joinha. Se quiserem comentar alguma coisa, também podem ir lá nos comentários e comentar. Outra coisa que eu peço a vocês também, mesmo que vocês não tenham tempo de ficarem vendo o vídeo até o final, mas deixem ele rodar mesmo sozinho, porque daí vai aumentar um pouco as visualizações cada vez mais, as horas vão aumentando mais e o YouTube vai percebendo que vocês estão gostando do meu conteúdo. Se caso as horas forem caindo, digamos assim, o YouTube vai perceber que o conteúdo não tá legal, não tá chamando os seguidores, as pessoas que se inscrevem no canal, tá? Não tá chamando gente para se inscrever cada vez mais, ok? Aqui, eu falei para vocês. A dica de vocês começarem esse desenho é: quando tiver faltando 5 quadradinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Essa partezinha aqui. Tá? Que esse desenho aqui fique mais na parte de cima ou não vai mudar o lugar. Faltando 5 quadradinhos desse vazio é o que você vai, o ideal que você vai, pode ver. Deixa eu pegar aqui na mão. Essa parte aqui tá faltando só 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na volta seguinte, ficou só 3 quadradinhos. Que é, no caso, ficou os 3 quadradinhos, foi onde eu comecei a fazer o desenho, tá? Aqui. Nesses 3 quadradinhos aqui, o que vai acontecer? Eu vou fazer agora um ponto pipoca. A gente vai aumentando o tamanho, vai ficando pesada. Pesando um pouquinho. Fazendo ponto pipoca. E vou mostrar a vocês agora o que vai acontecer. Fechou o ponto pipoca. Faz 2 correntinhas. Ponto alto, 2 correntinhas. Veio no outro ponto alto, fez mais um ponto alto e fez o outro ponto pipoca. Fazendo esse ponto pipoca aqui, a gente terminou o nosso losango, o nosso balãozinho. Ó. Porque esse quadradinho, esse desenho aqui tem que ficar quando tiver faltando 5 aqui. Tem que começar quando tiver faltando 5. Porque quando tiver faltando 3, aqui nessa parte aqui, a próxima, você já vai fechar o balãozinho aqui. A próxima volta que a gente for fazer, a gente já vai abrir, começar mais uma volta dessa daqui. Mesmo jeito dessa daqui, a gente vai ir abrindo o balãozinho, tá? E essa partezinha aqui, ó, onde tá mais larguinho, onde a gente fez os pontos sobre pontos, vai ficar bem centralizada no meio, igual essas daqui. Vai ficar no meio da quininha, da curvinha. Deixa eu mostrar a vocês aqui que tá pronta. Ó. Tá? Tá bem no meio aqui, ó. Bem centralizadozinho essa partezinha do meio. Na volta que a gente começa a abrir, vai fechar, terminar o desenho aqui em cima.
meinho, início, meio e final. Vamos terminar aqui essa volta com vocês, para mim iniciar o próximo desenho, digamos assim, que é o próximo balãozinho. E mostrar a vocês como é que a gente vai fazer as franjinhas. Porque aí, questão de acabamento, fica a critério de vocês, tá? Eu faço os meus acabamentos, às vezes eu pego até de outras pessoas, de outros vídeos, entendeu? Eu sempre pego vídeos dos colegas, as colegas crocheteiras, para fazer quando alguém encomenda, ou então para minha própria casa mesmo. Daí, eu faço a criação fora a parte, entendeu? Eu pego aquele modelo e a questão de acabamento eu faço por mim, ou então pego de outro vídeo e faço a harmonização dos dois, tá? Dos dois modelos. Às vezes eu continuo o mesmo modelo, porém, eu tenho esse costume de sempre fazer um pouquinho diferente. Juntar um modelo com o outro, ou fazer uma criação minha mesmo, unindo aquele modelo, e assim vai. Aqui a gente chegou no desenho e vamos continuar. Fazer igual a gente fez no lado anterior. Eu vou continuar aqui, gente. Vou terminar essa volta e venho até o desenho novamente com a próxima volta. Aí volto com vocês. Então, gente, já fiz a parte lá que eu falei, terminei a volta e já fiz, iniciei outra volta até esse ponto aqui. Chegando aqui, eu vou fazer 2 correntinhas e vou aqui ponto sobre ponto. Mais 2 correntinhas, ponto sobre ponto. Aqui eu vou fazer 4 pontos seguidos, pontos altos seguidos aqui. Um, dois, pulou, deixou 2 pontos de base, vem, faz no terceiro. Vamos agora fazer os quadradinhos. E agora a gente vai começar a fazer outro losango, outro balãozinho. 1, 2, 3, 4, 5. Começamos agora o outro losango, gente, outro balão. Aqui a gente já vai fazer os 7 pontos altos, aquele grupinho de 7. Cinco, 6 e 7. 2 correntinhas, deixou 2 de base e faz no terceiro. Uma correntinha e um ponto pipoca. Deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Ó, se a partezinha lá que eu falei do meio não fica bem centralizada aqui, ó. Tá vendo? Por isso que tem que prestar atenção, sempre faltando 5 aqui para fechar. Três,
4 e 5. Vejam que aqui só tem um quadradinho. Vou ficar com 3 nessa volta. A gente fez um ponto pipoca anterior. Tá vendo? Deixou ele embaixo do quadradinho, fez o quadradinho do meio e o outro abaixo do outro quadradinho. Agora, vamos fazer mais um ponto pipoca. Esse aqui é o grupinho de 4 ou de 7 pontos. E agora, o último pontinho pipoca. Bom, gente, daqui pra frente, com certeza, vocês seguem sozinhos. Eu vou explicar uma coisa a vocês. Porque eu quero explicar a parte da franjinha, como é que eu faço. Ó, essa parte aqui que a gente começou agora, é essa parte aqui. Você vai fazer... Deixa eu dobrar aqui. Você vai fazer essa parte aqui, do mesmo jeitinho. Não vai mudar nada. Tá? Começou aqui, ó. Começou esse aqui. Aí, quando você fecha o primeiro... o primeiro não, qualquer um desses losângulozinhos que você fechar, do balãozinho, você, consecutivamente, você vai iniciar desse mesmo jeito. Ponto pipoca, ponto pipoca. Pode ver que ele vai retamente igual o outro. Mesma coisa desse lado, ponto pipoca, ponto pipoca. E aqui no meio também. Você começou esses daqui, que no caso é esses daqui. Aí, esses daqui, essa volta que a gente fez aqui, é essa volta aqui. Essa volta que a gente iniciou agora já é essa volta aqui, a segunda volta do pano que a gente iniciou anteriormente, ok? Agora, eu tenho certeza que vocês vão seguir. Se caso vocês não conseguirem fazer sozinho, vocês voltam o vídeo do início e vocês vão pegar essa parte aqui, ok? Aqui o finalzinho desse lado é do mesmo jeito desse lado aqui. Não muda nada, tá? Agora eu vou cortar o fio para explicar a vocês como é que eu faço essa franjinha, tá? Outra coisa também. Aqui, a metragem que vai dizer a vocês. Se vocês quiserem fazer um tapete, digamos assim, vocês podem fazer só com 2 balãozinhos desse. Ou 3. Aí vai depender do tamanho e a metragem que você quer. Se você vai fazer um caminho de mesa, o tamanho é o que você quer. O ponto, o modelo é esse mesmo aqui. Quando você terminar de fechar um, você... Aqui não cabe mais nenhum. Só se for botar só um aqui, né? Então, quando você terminou de fechar aqui, a próxima volta você já vai pegar anteriormente, não no meio. Você vai pegar anterior do ponto pipoca. E aí, você vai fazendo o desenho, intercalando aqui como é que diz? Os 7 pontos altos. Esse modelinho aqui é o mesmo modelinho, não vai mudar até o final. Quando você chegar no tamanho que você atingir, o tamanho que você quer,
você vai fazer uma volta todinha de pontos vazados, igual tá aqui no início. Porque tem que ficar, nos dois textos, tem que ficar o ponto, a volta de quadradinhos. Sem desenho, sem nada. Pode ver que aqui eu fiz ele sozinho, tá vendo? Agora, vamos lá. Como é que eu faço essas franjinhas? Essa partezinha aqui, depois eu desmancho. Eu costumo fazer assim. Eu já tenho a minha medida ali, só que eu vou explicar a vocês como é que eu faço a minha medida. Peguei o fio inteiro, ó, não tá cortado, pode ver, e dobro ele. O que eu dobro, eu venho aqui por baixo e coloco. Aí vejo, faço como se eu fosse dar uma laçadinha, se eu fosse amarrar ele já. Vejo se vai ficar no tamanho legal. Tudo bem. Eu fiz a minha base ali, que às vezes a pessoa nem tem em casa ou não sabe nem onde tá. Por uma fita métrica, eu fiz a base de mais ou menos de 18 a 20 centímetros. Por quê? Para você cortar o seu fio de 18 a 20 centímetros. Por quê? Porque se você fizer nesse tamanho de 18 a 20, o que vai acontecer? Você vai aparar ele depois, de qualquer forma, você tem que fazer o acabamentozinho aparando. Deixa eu me ver aqui. Esse tamanho tá ótimo. Dobrei. Aqui, ó. Vou fazer assim. Fazer 5 perninhas dessa, tá? Pra ficar em 5. Temos 4. E 5. Ó, dobrei de um lado, dobrei do outro. Se você quiser também fazer uma medida qualquer com um papelão ou alguma coisa que você achar mais fácil, também, aí fica à vontade de vocês. Ó, aqui eu separo as pontinhas. Separou. Aqui também separou. E aqui tá aqui, ó. Eu vou, ó, junto as duas partes, as duas pontinhas aqui, ó, do lado e do outro. Fica aqui a laçadinha no meio. O que eu faço? Se eu vier assim, vai ficar pelo avesso. Então, eu tenho que vir de cima pra baixo. Que, claro, você vai iniciar desde aqui, desse pontinho aqui. Desse primeiro quadradinho. Só que eu tô fazendo no meio pra explicar melhor pra vocês. Ó. Fiz assim, peguei aqui pelo meio e tá feita a laçadinha. Agora, para não ficar folgada, desarrumada, eu faço isso. Puxou um fio, puxo o outro, deixo separado. Aí, venho puxando de um a um. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Demora um pouco? Demora. Mas só que o trabalho fica bem feito e o seu cliente, a sua cliente, não vai reclamar de você. Ó. Aqui não tem como não ficar desigual, por isso que eu falei de 18 a 20 centímetros para cortar. Porque daí você vai pegar e vai cortar do tamanho que você quer. Para, no caso, ficar aqui bem igualzinho as pontinhas do nosso fio. As pontinhas da nossa franjinha. Tirou o excesso, só que assim, aqui eu cortei para vocês verem agora. Mas quando eu fiz essa outra e as outras que eu sempre trabalho com franja, eu costumo cortar depois que eu termino o trabalho todinho. Aí eu vou cortando devagarzinho para ele ficar todo igual. Porque se eu cortar um a um, assim como eu fiz agora, ele corre o risco de ficar desigual, tá? Ficar um maior do que o outro. Então, eu gosto de cortar ele igualzinho. Então, era isso, gente, que eu queria falar para vocês. Daí, outra dica, quando vocês tirarem a primeira medida, vocês sempre deixam um fiozinho só, para ele ficar sendo como medida para outros. Se você quiser até diferenciar a cor com outro tipo de fio, uma outra cor de fio, fica mais fácil para vocês. Tá bom? Então, por hoje é só. E até o nosso próximo vídeo, que eu vou terminar ali a capa de almofada.
que é nesse mesmo modelo, para trazer para vocês também a capa de almofada, trazer o passo a passo. Esse daqui, esse caminho, eu fiz esse acabamentozinho aqui, ó, com aquele pontinho deitado, ponto alto deitado. Se você quiser fazer o mesmo, tudo bem. Se você quiser deixar sem acabamento, também não vai ficar feio, vai ficar legal, tá bom? Aí o acabamento fica a critério de vocês nas laterais. Eu fiz esse daqui. Aqui na lateral, antes de fazer esse acabamento aqui, eu fiz ponto baixo, todinho. De um lado e do outro. Só não fiz aqui porque não precisa que você vai fazer a franjinha. Mas aqui na lateral, eu fiz o ponto baixo de um lado e do outro. E fiz esse pontinho aqui pra ficar bem legalzinho. Mas aí, quem sabe é você. Quem vai fazer o acabamento da sua peça é você. Tá bom? Então, por hoje é só. E até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e também de deixar o joinha. Ok, gente? E até o nosso próximo vídeo.